Boa noite. Vamos nos preparar, fazer uma prece, para depois a gente dar início na palestra da noite de hoje. Eu quero agradecer a vocês por terem trazido e colaborado com a gente, com a nossa sobremesa, com a feira da sobremesa após a palestra. Obrigado por terem trazido os pratos, né? E já fica aí o convite para, assim que a gente encerrar a palestra, a gente vai abrir a cozinha lá para quem quiser adquirir os pratos, vai estar à disposição. Obrigado realmente por terem trazido. E após, hoje nós estamos recebendo a Vera Moraes para fazer a palestra para a gente. E assim que ela terminar a palestra, nós vamos fazer o passe coletivo, tá? Depois do passe coletivo, então, a gente abre a cozinha. Para o passe coletivo, eu já vou deixar de antemão convidado a dona Helena Betiol para coordenar para a gente, né? Tá bom? Por favor, Vera. Boa noite a todos, que nós possamos abrir os nossos corações para podermos receber as bênçãos do plano espiritual, aqueles amigos incansáveis que preparam o ambiente e sabem, conhecedores que são de todas as nossas dores e deixam exatamente o remédio certo para nos confortar. Antes de nós conversarmos um pouco sobre alguns dos ensinamentos de Jesus e até a prática deles, eu vou dar um recado. O Grupo Espírita Miramês, lá em Igaraçu do Tietê, mudou de endereço. Nós estamos agora num lugar, creio eu, bem mais fácil de as pessoas encontrarem. É na Vila Leozina, na Rua Frederico Conduta. Então é assim, eu vou dar o mapinha, né? Vocês indo pela avenida principal de Igaraçu do Tietê, podem entrar na rua, tem o farol da Igreja Matriz. Entrando à direita, na Igreja Matriz, a primeira rua à esquerda, que é em frente à farmácia do Hospital São Camilo, é naquela rua, lá no fundo. Então não tem erro, você chega na avenida, vai pela avenida principal, entra no farol da Igreja Matriz, a primeira esquerda, você vai sair exatamente nele, porque ele no final dessa rua é numa esquina, ele tem duas portas, porque é um salão, e em frente é um jardim. Se quiser ir pela avenida mesmo, continua na avenida da Igreja Matriz, vai até chegar onde tem um lugar que vende sorvete, só vende picolé, e depois tem a Agropet, é um prédio azul. Você entrando à direita, você vai ver, ele está em frente a uma praça, uma localização assim
que eu considero abençoada por Deus, porque no meio próximo de muitas árvores que sempre trazem energia muito positiva. E nossos trabalhos lá, sim, na segunda eu trabalho mediúnico, que é um trabalho fechado e é coordenado pelo Pedro Mesquita. Depois, na terça-feira, o grupo de estudo, às 8 horas. E na quarta-feira é palestra aberta ao público, às 8 horas, igualzinho nos outros casos espíritas. A palestra e depois os passes. Só que nós agora estamos fazendo um trabalho diferente e a partir das 5 horas da tarde, na quarta-feira, a casa, o Grupo Espírita Miramês já está aberto, porque algumas pessoas estão se reunindo lá apenas para fazer oração, para a gente dar uma sustentação espiritual, para a gente se harmonizar melhor com a equipe espiritual que com certeza comanda o trabalho da casa. Então nós estamos indo às 5 horas, um grupo de pessoas, às 5, das 5 às 10 para 6, assim, por aí, a gente faz oração, faz vibração, lê o Evangelho de Jesus e depois algumas pessoas vão embora, só que eu continuo lá. Então, se alguém tiver interesse de passar por lá antes mesmo das 8 horas da noite, na quarta-feira, a partir das 5 horas, já tem gente lá no Grupo Espírita Miramês e eu convido a todos e para uma surpresa muito grande nossa, que o plano espiritual sabe muito mais, aliás, eles sabem, nós é que não sabemos, acho que nunca em 7 anos que nós estamos reconhecidos, né? Porque a casa existe já há uns 10, 12 anos, mas reconhecidos como uma entidade espírita há 7 anos, nunca teve tanta gente como nessas 2 primeiras reuniões feitas nesse novo prédio. Ontem e na outra quarta-feira eu achei que as cadeiras não fossem dar. Simplesmente lotou. Então eu convido vocês, é muito gostoso para nós. Quem começou um grupo espírita sabe como a gente se sente bem quando é visitado, quando é reconhecido e quando une a energia de mais pessoas para que um ponto de luz fique aberto, porque afinal de contas toda a casa de oração é um ponto de luz tão necessário nesse momento, sempre foi necessário, mas nesse momento de grande transição do planeta, é muito importante que se tenha esses focos de luz para dar sustentação a encarnados e desencarnados que se desesperam, porque não entendemos ainda, eles como desencarnados, e muitos de nós como encarnados, não entendemos ainda a necessidade e a força do amor. Então vocês estão convidados para estar visitando a gente. Bom, nós ouvimos, como eu acabei de dizer, que estamos num grande momento de transformação, o planeta está passando por transformações grandes, que muitas vezes nós nem nos damos conta disso, mas está passando, mas nenhuma transformação é para castigo, é para o planeta deixar de existir, não, é porque chegou o momento de nós mesmos, de nós sermos despertados para o amor. Não dá mais para a gente ficar brincando de viver o Evangelho de Jesus. Essa grande transformação é quase nos forçando mesmo para que nós possamos despertar e entender que temos que amar, que temos que seguir o Evangelho de Jesus, que precisamos levar a sério todos os ensinamentos deixados por Ele. E eu sei que a maioria de nós, ou pelo menos nós que estamos aqui, temos sim essa vontade de vivermos o amor, de seguirmos Jesus, de sermos chamados discípulos de Jesus. A gente tem essa vontade, a gente quer, mas muitas vezes a gente se perde na caminhada, porque nós adquirimos vícios durante as várias encarnações de quase que barganhar com Deus aquilo que nós queríamos para conquistas que no fim acabavam sendo apenas conquistas efêmeras, conquistas do momento, nada assim grande e representativo para a evolução do nosso espírito que é imortal. Porque toda transformação que nós fazemos, ela tem que ter como objetivo o nosso espírito que é imortal. Porque o corpo e dos bens materiais e nada que está aqui que vemos é nosso e vai ficar conosco. Nada, é tudo emprestado, é tudo passageiro. A única coisa que levaremos
conosco são as conquistas gravadas no nossa alma, no nosso espírito, que é imortal. E por esse motivo, a gente, por estar viciado a alguns hábitos, algumas atitudes, achando que estamos realmente seguindo uma religião, porque não é religião nenhuma nos faz chegar a Deus. Religião significa religar-se a Deus, é entender o que Jesus e os grandes mestres passaram para que nós pudéssemos, através do nosso autoconhecimento, termos a consciência da necessidade do amor. Aí nós observamos nos livros, ou filmes, ou palestras, sempre assim, que são dados os grandes exemplos de luz do planeta. Então aí a gente cita com maravilhado a vida de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, vamos mais lá atrás, São Francisco de Assis, e aí nós vamos ficando maravilhados, e aí se fala de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, e a gente se retrai. A gente diz, nossa, mas eu não vou conseguir fazer o que eles fariam, ou o que eles fizeram. Como que se faz tudo isso? E o que é pior, como a nossa fé é muito fraca, a gente não imagina que Deus nos ama, mesmo sem nós sermos Madre Teresa de Calcutá. Ele ama todos os seus filhos. Tenha esse filho alcançado aos píncaros da luz, ou ainda esteja vindo timidamente aprendendo a amar. Mas nós não. Como nós sempre julgamos tudo pela nossa cabeça, a gente acha que como ainda somos muito débeis na vivência do amor, Deus não nos ama. E aí a gente se retrai mesmo e diz, bom, como eu não consigo ser Madre Teresa de Calcutá, como eu não consigo ser Chico Xavier, eu vou deixar. Vou aí fazendo do jeito que dá, nem sei como dá, nem sei como é. Então eu tenho me preocupado comigo, muito ultimamente, dizer assim, bom, são maravilhosos os ensinamentos de Jesus, o plano espiritual manda, sim, mensagens. Quem trabalha, além de a gente ter o Evangelho de Jesus, além de ter a quantidade grande de livros dentro do Espiritismo, dentro dos grupos mediúnicos, os amigos espirituais mandam mensagens maravilhosas para todos nós, sempre nos incentivando. E a gente fica falando, estou dizendo de mim, poxa vida, olha que lindo, que emoção, será que eu merecia ouvir uma mensagem dessa? Porque cada um tem que se conhecer. Então a gente vai sabendo da gente mesmo e dizendo assim, mas e agora, como que eu faço? Eles estão falando tantas coisas, eles estão dando tantas oportunidades, mas e eu? Estou aqui, vou fazer de conta, vou fingir, vou representar, vou ter a pele de cordeiro, porque quando chega o momento da nossa evolução espiritual e através de todas as informações que vão nos chegando, nós sabemos que não adianta nós fingirmos, que nós podemos enganar uma sociedade, nós podemos enganar os nossos irmãos de doutrina, mas a nossa consciência nós não enganamos. E nossos mentores, Jesus e Deus, nosso Pai, sabe do que vai dentro de nós. Então, mas eu não quero mais isso. Eu preciso sair disso. Por onde eu começo? No dia a dia. Pelas coisas mais simples e mais insignificantes que pareça, é ali que nós começamos a vivenciar o Evangelho de Jesus. É ali que nós começamos a aprender a amar. Nas pequeninas coisas de todos os dias. Não é só quando eu venho para o centro espírita e fico quietinha e fico sentindo a vibração, a energia dos amigos espirituais. Não é quando eu faço uma prece ou quando eu vou em algum outro culto religioso. Não. É no dia a dia. É no momento em que eu acordo. No momento em que eu saio da cama. Ali, com os meus familiares, eu começo a treinar a vivência do Evangelho de Jesus. E hoje, nós vamos falar como treinamento para começarmos a nos tornarmos, quem sabe um dia, uma Madre Teresa, um Chico Xavier. Nós vamos começar pela fala, pela conversa, pela palavra.
nós temos que ter a consciência da força da nossa palavra. Através da nossa palavra, assim como através dos nossos pensamentos, nós fazemos o nosso céu ou o nosso inferno. A maneira como nós nos expressamos no nosso dia a dia, nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus, que somos seguidores de Jesus ou não. A palavra é um dom que nos capacita a viver melhor. A palavra é o resultado do trabalho de milhões de anos da natureza. A natureza levou milhões de anos para que nós pudéssemos expressar através dela aquilo que vai no campo mental. É um tesouro que Deus nos deu. E a palavra é uma arma poderosíssima, porque quando eu falo, vai na minha palavra a minha energia. Então, eu posso, através da palavra, me ligar nas entidades de luz, em todos os mentores e em todos os mestres de luz do planeta, ou eu posso me ligar aos espíritos errantes, espíritos rasteiros, ainda totalmente que não desconhecem a lei do amor ou que ainda sentem prazer na maldade e na vingança. É simples, qualquer palavra que eu falar é a minha energia. E essa energia vai se ligar àquelas do mesmo teor. Então, quando nós estamos conversando, quando duas ou mais pessoas conversam, elas respiram o campo vibratório de acordo com aquilo que elas estão conversando. Sem contar que através da palavra nós mostramos o que vai no nosso coração. Não aquela palavra politicamente correta que eu estudo para impressionar as pessoas. Não. Sabe quando nós estamos conversando e que de repente falamos sem antes termos nos policiado para fazer bonito? Pois é, aí vai o nosso sentimento. E Jesus mesmo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu falo, quando eu converso, quando eu me reúno com as pessoas, quando eu me expresso oralmente, eu estou mostrando o que vai no meu coração. E a palavra tem tanta força que Jesus disse, olha, pelas tuas palavras você pode ser justificado e pelas tuas palavras você pode ser condenado. Porque é exatamente isso, conforme eu falo, eu marco a minha sentença na lei universal, na lei de causa e efeito implacável que vai e volta. Companheiros, a palavra tem força, a palavra tem vida. Através da palavra nós podemos nos destruir ou podemos nos curar. E ninguém se livra daquilo que atrai através das palavras. E a gente muitas vezes é tão infantil, alimenta umas conversas tão sem sentido. A gente às vezes está prazerosamente, distraidamente, falando, expondo todas as dificuldades morais dos nossos semelhantes e muitas vezes até aumentando aquilo, nos dá prazer. Pois é, neste momento nós estamos criando uma energia que diz Miramês em um dos seus livros, no livro Horizontes da Fala, ele diz que quando nós estamos assim, infantilmente, prazerosamente e maldosamente, falando da vida alheia, nós estamos criando um morbo psíquico. É uma coraça de uma energia tão pesada, tão escura, que é impossível dos amigos espirituais conseguirem nos envolver nas suas energias amorosas. Tem um livro que eu até agora não me lembro qual foi que eu li, que diz assim, que mesmo quando você diz de uma maneira brincadeira, mas você diz alguma palavra ofensiva se referindo a alguém, aquilo é uma maldição. E aquilo vai retornar a você até que você depure, até que você transforme aquela má palavra numa boa ação. Até que você resgate mesmo aquela palavra mal usada se referindo a alguém.
Mas acredito que nós somos extremamente infantis, porque se nós observarmos a nossa vida, cada um observar a si, nós sempre falamos que temos uma coisa, nós dizemos, eu quero isso, eu quero paz, eu quero tranquilidade, mas nós agimos sempre ao contrário. Nós dizemos que queremos paz, mas nós odiamos, nós nos vingamos, nós não levamos desaforo para casa, mas nós queremos paz. Nós disputamos coisas mínimas, qualquer picuinha nos ofende profundamente, mas nós dizemos que queremos paz. E com relação a querer paz, todos dizem, e um assunto bem comum, sempre debatido, é que o mundo está extremamente violento, que a violência é muito grande. Onde vamos parar nessa violência? Pois é, onde vamos parar nessa violência? Nós devemos nos perguntar se nós alimentamos essa violência. Nós alimentamos essa violência quando nós começamos a contar tudo aquilo de violência que nós ouvimos de alguém ou que aconteceu com alguém. Ou então potencializamos aquele assunto abordando apenas a violência. Nós estamos alimentando, porque a palavra tem força, uma energia que vai. Nós estamos alimentando a violência quando nós ficamos horas falando sobre os violentos. Mas se nós queremos paz, por que as nossas conversas não são de paz? Por que nós não potencializamos aqueles que trabalham para a paz? Por que nós não conversamos a respeito dos pacificadores do mundo, conhecidos ou anônimos? Nós queremos paz, mas quando dentro da nossa casa nós gritamos com o nosso companheiro, quando nós batemos uma porta, quando no trânsito alguém nos desagrada e nós mandamos aqueles impropérios e palavras, nós estamos sendo violentos. É isso que nós temos que ter consciência, companheiros. Nós queremos seguir Jesus, as mensagens vêm e nós não sabemos como sair para realmente irmos vamos para o campo de Jesus. Que maneira? Como que eu posso dizer que eu quero seguir Jesus se a qualquer palavra que alguém me disser e não me agradar, eu reajo com mais força do que aquilo que me foi dito? Como eu quero paz? Como eu quero dizer que são violentos os nossos irmãos lá no Oriente Médio, se nós violentamos os sonhos dos nossos companheiros, nós violentamos a vida dos nossos companheiros, porque quando nós interferimos, falamos, divulgamos e temos prazer em estar passando para frente todas as dificuldades morais, isso é violência. Nós estamos violentando a capacidade evolutiva, o grau evolutivo de um irmão meu, filho de Deus assim como eu. São essas, vocês percebem, que são dessas pequeninas coisas que nós pecamos contra todos os ensinamentos de Jesus. Por isso que muitas vezes nós dizemos, mas poxa vida, eu tomo passe de segunda a segunda, eu vou em todo o centro espírita, mas tem uma coisa ruim dentro de mim, eu não tenho alegria, eu não tenho prazer, eu não sinto Jesus, mas você está indo nesse... E é bom, é para ir, não é para deixar. Mas você está vivendo tudo aquilo que você ouviu na sua vida, dentro do seu lar? As nossas palavras. Quantas vezes nós abrimos a boca agradecendo? Quantas vezes nós falamos, nós temos palavras de gratidão? A gratidão é um exercício eficaz para a nossa evolução espiritual. Qualquer hora nós vamos falar sobre a gratidão. Porque a gratidão envolve um monte de coisas. A gratidão envolve fé. A gratidão envolve perdão. A gratidão envolve tolerância, compreensão, humildade. Quantos de nós, ou quantas vezes nós agradecemos? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e damos graças a Deus? Aí alguém pensa, ela não sabe a vida que eu tenho, mas é a que você merece. É a que você precisa. É aquela que você em algum momento se preparou para viver. E Deus está te dando a bênção, a oportunidade de você resgatar tudo isso e ir para a luz. Quantas vezes nós agradecemos?
Quantas vezes não agradecemos nada, nós só reclamamos, né? Para falar a verdade, agora tudo a gente reclama. Porque, bom, e louvar a Deus, quantas vezes nós louvamos a Deus? Deus seja louvado. Eu e o Pai somos um. O Pai é misericordioso e me ama como seu filho muito querido. Deus nunca me abandona. Nós não louvamos a Deus. Nós só pedimos para Deus. Nós não agradecemos e nós também não louvamos. Quando nós nos referimos a Deus, é assim. O que será que Deus quer de mim? Mas é sempre assim. Não uma reflexão sincera de dizer, não, Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Não, é como quem dizer, mas que esse Deus está no meu pé? O que será que Deus quer de mim? Ou então, assim não tem jeito, esse planeta já era. É uma blasfêmia. Isso não é louvar a Deus. Como que Deus cria? Não se entende Deus, mas é um mistério, é uma coisa inexplicável. Mas Ele mantém o equilíbrio do universo, mantém o equilíbrio do nosso planeta, e nós dizemos que este planeta não tem mais jeito. Vamos mudar o modo de pensar, vamos mudar as nossas conversas, vamos mudar a maneira de enxergarmos o nosso próximo, para ver se nós não vamos ver se o planeta tem ou não tem jeito. Então, na realidade, o assunto aqui é esse. O que cada um de nós vai pensar? Bom, eu quero seguir Jesus, eu busco seguir Jesus, eu preciso seguir Jesus. É chegado os tempos, como dizem todos os amigos espirituais. Miramês diz que não vai ter mais lugar no terceiro milênio, no planeta Terra, para quem não ouviu, para quem não se propôs a seguir Jesus. Então, não é mais hora de brincar. Então, nós queremos. Mas nós temos que nos conhecer e perguntar, o que estamos fazendo? Hoje, foi passado para nós, através dos amigos espirituais, nos estudos, que a palavra é uma maneira de nós estarmos ficando em paz. É uma maneira de nós estarmos burilando a nossa essência divina. É uma maneira de chegarmos a nos tornar realmente discípulos de Jesus. A palavra e é tão fácil. Você não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Gandhi para aprender a falar. Então cada um vai se perguntar, o que eu gosto de conversar? Porque o que eu falar é o que eu sinto, é o meu coração. Mas ninguém vai precisar falar para o vizinho, não precisa contar para o vizinho, para o marido, para ninguém. Pergunta para si mesmo, que tipo de conversas eu gosto de ter? E por que tenho essas conversas? Outra frase de Jesus que diz a importância da palavra, que ele fala que não é o que entra pela boca do homem que torna o homem imundo, é o que sai da boca do homem que o torna imundo. O que sai? Palavras que ferem, que violentam sonhos, que magoam, que difamam, que amaldiçoam. Essas são as palavras, isso é o que torna o homem imundo. E nós, que estamos tendo a oportunidade, a bênção divina de conhecermos a doutrina espírita, que nos explica tão claramente a lei de causa e efeito através das reencarnações, fomos chamados para estar ouvindo isso. O que estamos fazendo? O que nós gostamos de conversar? Qual é o nosso assunto? Nós temos os vícios das más palavras. E como todo vício deve ser combatido. Então, uma maneira de nós combatermos o vício das más palavras seria fazer o que fala a turma do NA. O NA é fantástico nisso. Eles têm, o lema deles é só por hoje. Então, vai ser muito difícil. Vai ser muito, porque nós só sabemos reclamar, nós só sabemos amaldiçoar, nós só sabemos falar mal dos outros. Vai ser uma luta muito grande, começando amanhã. Vamos deixar aproveitar ainda hoje. A partir de amanhã, acorde e diz, só por hoje, meu mentor espiritual, Jesus, o meu grande mestre, vai me dar forças para que eu não diga uma má palavra, para que eu não condene, não julgue e não difame ninguém, para que eu louve a Deus, para que meu coração o tempo inteiro seja de gratidão. E um exercício muito eficaz assim, quando você vê alguém que você tem uma vontade muito louca de falar mal mesmo, de quase pegar no pescoço dele,
fala o contrário. Procure, porque todos nós, o pior do ser humano, ele tem alguma coisa de bom. Todos temos. Então, estou louca para falar mal da sogra da minha filha, que está aqui. Olho para ela e diz aquela sogra assim, abençoada mulher, mas isso é sério, é verdade, que cuida da minha filha como se fosse dela. Pode ser até mentira, mas fale isso, porque aí você vai mandando ordem para o seu cérebro para falar o contrário. Então, quando você for falar uma palavra mal falada, se você tiver no treinamento da boa palavra, vai te doer e você vai recuar. Você não vai querer. São exercícios e sempre a oração, a oração, a oração. Todas as manhãs, vamos começar por aí. Nós achamos lindo a vida da Madre Teresa de Calcutá, do Chico Xavier, do Gandhi, dos santos que a gente lê, do Bezerra de Menezes. Nós achamos lindo. Então vamos começar a trilhar o caminho deles pela fala, dentro da nossa casa. Quando vamos conversar com as pessoas que convivem com a gente, vamos ser educados, gentis, não gritar, não ofender, não tocar, não colocar o dedo na ferida. Eu sei que a gente tem vontade, mas comece o treino. Comece a não violência dentro da sua casa através da palavra bem falada. E a oração. Constantemente orar. Orar, orar e orar. Se nós fôssemos realmente levar a sério que nós não levamos, nós devíamos orar por dia tantas vezes quantas nós nos alimentamos. A levantar, depois na hora do almoço, depois à tarde, depois no final da tarde, porque enquanto você ora, você está envolvido na energia benéfica dos amigos de luz e você se vê encorajado a fazer as suas transformações e se tornar realmente um discípulo de Jesus. Nós não temos mais tempo a perder. O planeta se transformará num planeta de regeneração e provas e nós já sabemos o que é se transformará num planeta de regeneração. E nós já sabemos o que é um planeta de expiação e provas. E estamos tendo todas as ferramentas para habitarmos o planeta Terra quando o amor já estiver imperando. Só para finalizar, que eu acho que é a parte que todo mundo gosta de ouvir, quando o palestrante diz só para finalizar, o povo até se espreguiça. Que bom. Então é só para finalizar mesmo. Eu tenho muita simpatia por esse espírito chamado Miramês, eu cito ele, eu leio as obras dele, e tanto que o grupo espírita em Igaraçu chama-se Grupo Espírita Miramês. Sobre a palavra, muita coisa do que eu comentei aqui, eu estudei no livro Horizontes da Fala, que é do Miramês mesmo. Então ele diz assim, você quer ouvir Jesus? Você pode escutá-lo, mas antes você deve tirar os seus ouvidos da sintonia do mal. Você quer ouvir a mensagem do príncipe de luz? Então cessa a tua língua de trabalhar para magoar, para ferir, para reclamar, para amaldiçoar. Se você quiser ouvir o mestre da luz e participar do banquete de luz que ele te oferece, faça da tua língua uma chama de luz, buscando combustível no coração, onde é gerado o amor. O trabalho é de cada um e depende também de cada um de nós. O mundo precisa de conversas, mas de conversas que Jesus seja convidado a participar. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.